Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Essa nossa lição está dividida em 4 tópicos principais, que são o fenômeno religioso, segundo, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, terceiro, o fundamento da espiritualidade holística e o quarto, a espiritualidade holística e a Bíblia. A palavra holística vem da palavra holismo, que significa, na verdade, que ela considera todo, ela considera o todo e não se contrapõe, não bate de frente com nenhuma outra ideia. Todas as bandeiras levantadas para o bem comum da humanidade, fazem parte dessa visão holística. O nosso textuário se encontra em João capítulo 14, versículo de número 6, que diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Jesus dizendo, palavras dele, eu sou o caminho. Olha aqui o artigo, o, não é um caminho, é o caminho, é o único caminho. E a verdade, a verdade, não é uma verdade, é a verdade, a única verdade. E também a vida, ele é o único que conduz a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Nossa verdade prática diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, deve ser rejeitada. A palavra-chave aqui é espiritualidade. Primeiro tópico, o fenômeno religioso. Primeiro subtópico, a busca do sagrado. Então, Jesus ele sabia das necessidades mais profundas de todo ser humano. Ele sabia não, ele sabe das necessidades do ser humano. E por isso ele disse que ele é o caminho que leva o homem até Deus. João 14, 6, que é o nosso textuário que nós acabamos de ler. Eu sou o caminho. Caminho para quê? Caminho que leva a Deus. Caminho. Ele diz assim, no final ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Deus está lá em cima. O homem está aqui embaixo. Para o homem chegar até Deus, o homem ele quando pecou, ele se afastou de Deus, se apartou de Deus. Deus parou de descer para receber o culto, continuou lá em cima. E o homem busca formas de se voltar a Deus, mas as formas do homem voltar a Deus são todas erradas, todos os caminhos errados. Deus criou um único meio do homem se chegar a Ele. Qual foi? Ele criou esse caminho através do seu Filho Jesus. Então Jesus, ele é o intermediador, é aquele que nos leva de volta a Deus, nos leva de volta ao caminho do paraíso que Adão perdeu. Então a busca do sagrado ela é uma necessidade humana. O nosso espírito ele tem a necessidade de Deus. Ainda que nós não conheçamos o Deus verdadeiro, o nosso espírito ele tem necessidade de Deus, de adorar. Atos capítulo 17, versículo 22, na Nova Almeida atualizada, diz assim: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Ou seja, eles não conheciam o Deus verdadeiro, mas a necessidade de adoração fazia com que eles adorassem outros deuses ou vários deuses. Então existe um anseio, um desejo dentro da alma de todo ser humano de Deus, acerca da pessoa de Deus. Então há uma necessidade dentro de todos nós, há um vazio muito grande dentro de nós que necessita da presença de Deus, e ele só é preenchido quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então Salmo 42, 1 diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Ó Deus, aqui Davi está dizendo assim que ele tem desejo de Deus, da mesma forma que o servo brama, que o servo é tipo de um veado, ele deseja as águas, a corrente das águas. Então Davi também da mesma forma deseja a Deus na sua vida. Segundo o subtópico, Deus e os deuses. Então Deus é um, os deuses são outros, os deuses são falsos. Então existe na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. Existe, isso é fato. É um vazio interior que só é preenchido pelo Espírito Santo, como nós já dissemos. Então ele é um fenômeno presente em todas as culturas, em todos os lugares, onde você for, qualquer parte do mundo, existe isso aí. Por quê? Porque o homem é composto de espírito, alma e corpo. Então o homem foi feito do pó da terra, Deus fez um boneco de barro e soprou o espírito de vida sobre o homem, e o homem foi feito alma vivente, um terceiro elemento. Então o que é da terra puxa para as coisas da terra, o que é de Deus puxa para as coisas de Deus. Então a carne puxa para as coisas da terra, o espírito puxa para as coisas de Deus, e a alma que foi gerada vai decidir se ela quer seguir as coisas de Deus ou se ela quer seguir as coisas da carne. Segundo os Coríntios 5,19 diz assim: Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós
a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação já foi colocada dentro de nós. Agora, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, vamos ler o 17 também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, Ele amou tanto que não tem nem explicação para colocar, não existe uma palavra para definir o tanto que Deus amou o mundo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, como nós já dissemos, o homem aqui, Deus aqui. Deus envia o seu Filho para poder salvar a humanidade. 1 Tessalonicenses, aliás, o fato de não conhecer o Deus verdadeiro, o homem acaba por buscar e adorar deuses falsos. Então o homem não conhece, aí acaba adorando deuses falsos. Então precisa de alguém mostrar para eles quem é o Deus verdadeiro, para que ele possa dirigir essa adoração a esse Deus verdadeiro e único. 1 Tessalonicenses 1,9 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus verdadeiro. Então, quando a pessoa não conhece a necessidade dela de adoração, o que ela vai fazer? Ela vai adorar a primeira coisa que ela achar que está correta. Quando ela chega ao conhecimento da verdade, ela passa dos ídolos para o Deus verdadeiro. Atos 17 e 16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo ficava desesperado por ver aquele monte de altares a deuses falsos, até que ele chegou a um que dizia assim, ao Deus desconhecido. Aí ele entrou, ele utilizou aquilo lá para poder falar do verdadeiro Deus. Então é justamente nessa carência espiritual que a humanidade é enganada pelo diabo. É isso? Então, se tem necessidade de adorar, não conhece o Deus verdadeiro, veio o diabo e coloca assim: adora isso daqui mesmo. Faz uma estatuinha para você. Então o diabo ele vai nessa sutileza para poder enganar o ser humano. O resumo desse tópico diz que o fenômeno religioso está ancorado, está preso, nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. O segundo tópico diz a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Nós temos a necessidade de expressar a nossa espiritualidade. Então, primeiro subtópico, o antigo paganismo. Então, como nós já vimos, o ser humano ele é religioso por natureza, ou seja, a parte espiritual ela puxa para a parte espiritual, ela puxa para Deus. Como não conhece Deus, vai para um Deus falso, vai para alguma outra coisa, cria-se alguma religião, alguma outra coisa, mas a necessidade ela é real. Então a religiosidade ela é natural dentro do ser humano. Então ele também tem essa necessidade de poder expressar essa religiosidade. Então, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso automaticamente ele é adorado. 1 Reis 18, 19 diz assim: agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então peraí, 450 profetas de Baal, Baal é um deus falso, mais 400 profetas de Aserá, Aserá é uma deusa falsa. Então peraí, olha só, 850 profetas de deuses falsos. Meu Deus, é muita coisa. Aí eles iam disputar contra Elias. Claro que os 400 de Aserá não foram só os 400 de Baal, mas foram contra Elias, que falava a respeito do Deus verdadeiro. Agora me diz, diante de uma multidão de gente, contra uma pessoa só, quem saiu vitorioso? Aquele que tem o Deus verdadeiro. É exatamente isso, foi Elias. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus executa juízo contra os egípcios. No anterior ele executou juízo contra os cananeus. E agora no próximo que nós vamos ler aqui, em Jeremias, ele vai executar juízo contra os babilônios. Então Jeremias 52. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encobrais. Dizei: toda tomada está a Babilônia, confundido está Bel é o deus babilônico, espatifado está Merodach, outro deus babilônico, confundidos estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. Então Deus aqui ele executou juízo contra a Babilônia, já tinha executado juízo contra o Egito e também contra os cananeus. Por quê? Porque são deuses falsos, e o Deus verdadeiro é o único que consegue destruir esse tipo de pensamento, essa falsa adoração que há dentro de nós. Então, o misticismo oriental, a palavra misticismo ela significa inclinação para acreditar em forças ou entidades sobrenaturais. Então, nos últimos 20 anos, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística, que é o tema da nossa lição de hoje. Então, ela é uma mistura de crenças,
crenças orientais, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, e dentre outras coisas. Aí junta tudo, coloca numa panela só, aí vira o holismo. Não é isso? Então é a operação do erro, querendo fazer que o diabo faz melhor, ou seja, enganar. Então ele mistura tudo e ele faz aquilo que ele sabe realmente fazer. O que ele sabe fazer? Ele sabe enganar, ele sabe mentir. Romanos 16, 18 diz assim: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os de corações simples. Então aqueles que adoram falsos deuses, eles têm uma condição muito boa para poder enganar aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Já parou para analisar esse versículo aqui? A pessoa que não conhece o Deus verdadeiro, que adora falsos ídolos, ela ouve espíritos enganadores, ela dá ouvido a espíritos enganadores, por isso que ela faz coisa que não se deve fazer, que o nosso Deus não aceita, e também doutrinas de demônio. O que é doutrina? A palavra doutrina significa ensino, ensino de demônio, ou seja, a pessoa senta para poder ouvir o demônio ensinar ela o que ela tem que fazer para colocar, para preencher o vazio que ela tem espiritual dentro dela. E é claro que isso não vai funcionar. Então Paulo diz, o Espírito está dizendo que expressamente, nos últimos tempos, alguns vão se afastar da fé, alguns vão dar ouvido ao espírito enganador, alguns vão seguir a doutrina dos demônios. E isso é para nós ficarmos atentos para que nós não caiamos nesse engodo também, nesse engano. Resumo desse tópico diz: o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro subtópico, não há um Deus pessoal. Então esse é o fundamento da espiritualidade holística. Não existe um Deus pessoal, não existe um Deus que te ouve pessoalmente, não existe um Deus que é o seu Pai. Isso é o que eles pensam, tá? Então, a grosso modo, vamos dizer assim, a espiritualidade holística, ela diz que tudo é Deus. Peraí, tudo é Deus? A natureza é Deus, tudo é Deus. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. O que é isso? A palavra pan significa tudo, e Theos é Deus. Então, panteísta, tudo é Deus. Tudo que existe no mundo é Deus. Pensa bem, lá na Índia, são mais de 3 milhões de deuses. Se você está passando fome, entra uma vaca dentro da tua casa, entra um boi dentro da tua casa, você não pode matar e comer. Por quê? Porque é um Deus. Você não pode matar um rato, porque o rato também é Deus. Olha só, tudo é Deus. Então, para eles, para eles, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, ou um xamã qualquer aí, são nomes diferentes para uma mesma entidade. Quer dizer, é uma mesma pessoa, só que com vários nomes. Então, independente do Deus que eles estiverem adorando, eu estou adorando o Buda, é a mesma coisa que está adorando Jesus, é a mesma coisa que está adorando Deus verdadeiro, é a mesma coisa que está adorando Jeová. Para eles é a mesma coisa. Então são nomes diferentes para a mesma entidade. A força cósmica que habita no universo. Deus, então para eles Deus é uma força cósmica que habita no universo. Colossenses 2,8 diz assim: tendes cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós temos que tomar cuidado para não seguir os rudimentos do mundo, para não seguir a tradição dos homens, para não seguir as filosofias, as vãs sutilezas. Não, pelo contrário, temos que seguir a Cristo, aos ensinos da sua palavra. Segundo aos Coríntios 11:3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A preocupação de Paulo: eu tenho medo que vocês sejam enganados. Da mesma forma que Eva foi enganada pela serpente, vocês também se apartem da verdade de Cristo. É a preocupação de Paulo e é a nossa preocupação também. Segundo subtópico, não há uma verdade factual, ou seja, isso é o pensamento deles, tá? Não há uma verdade factual. O primeiro subtópico foi aqui, não há um Deus pessoal, e o segundo subtópico, não há uma verdade factual. Ou seja, o que é factual? Factual é verdadeira, é real, é palpável, é algo que realmente aconteceu. Não há uma verdade que aconteceu, não há uma verdade real, não há uma verdade palpável. Esse é o pensamento holístico. Então, se não tem um Deus pessoal, não tem também uma verdade factual. Não é isso? É fato, né? É fato se fosse verdade que não há um Deus pessoal. Então, não existe uma verdade absoluta, é a conversa deles. Não, em vez disso, existem verdades. Tudo é verdade, tudo é Deus. Então, a expressão de Jesus Cristo, eu sou, lá do textual, eu sou a verdade, para ele já não é correto.
João 8,32 também diz assim: e conhecereis a verdade também, não é considerado verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística, pois todas as religiões são formas válidas de expressar a espiritualidade. São formas válidas de expressar a espiritualidade? Você concorda com isso? Se você concorda com isso, você faz parte do holismo. Então todas as religiões estão corretas, já que elas querem adorar um Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é tudo, então está correto, não é isso? Mas não é assim que funciona. Jesus é o único meio de nos levar para o céu. Jesus é o único meio de nos levar de volta para Deus. O resumo desse tópico diz assim: a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade fatual são os fundamentos da espiritualidade holística. Não são a nossa, tá? É deles. E o quarto tópico diz assim: a espiritualidade holística e a Bíblia, a palavra de Deus. Então, primeiro, subtópico, o problema do pecado. Então peraí, já tem um problema que aparece aqui que eles não consideram. Então o holismo ele comete um erro fatal, um erro grotesco. Qual que é? Esquecer o problema central do homem. Qual que é o problema central do homem? É o pecado. O problema do homem é o pecado. Então o pecado fez com que ele se separasse de Deus. Aí Hebreus 3,13 vai dizer assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o tempo todo temos que estar exortando uns aos outros, advertindo uns aos outros, corrigindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Para quando? Hoje, na atualidade, agora, nesse exato momento, para que nenhum de nós venha endurecer o coração. Por quê? Porque quando começa a cometer erros pequenos, o que vai acontecendo? Vai passando um errinho hoje, um errinho amanhã, um errinho depois de amanhã. O que vai acontecendo? O coração vai endurecendo, de tal forma que o pecado já não é mais pecado. A mente já começa a ser cauterizada. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nenhum problema. Não, eu sempre fiz assim. E assim vai. O coração vai ficando duro que nem uma pedra, se a gente não for. Então por isso que nós temos a necessidade de exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, ajudar uns aos outros, para que esses errinhos vão sendo corrigidos e o nosso coração não se endureça. Então é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o desejo, o fascínio pelas novas espiritualidades. Então aparece uma coisa nova, o diabo vai colocando uma coisinha nova, as pessoas vão ficando maravilhadas. Meu Deus, então isso está correto porque vem de fulano de tal. Peraí, só porque fulano de tal foi uma vez cristão, foi uma vez seguidor realmente, verdadeiramente de Jesus Cristo, aí ele vem com uma coisinha nova, a gente já, olha que coisa maravilhosa, e já quer pegar pra gente. Então muito cuidado. Então o holismo é sem dúvida a espiritualidade mais atraente, e outra, que está na moda atualmente, né? Então é lógico, qualquer coisa nova vai chamando nossa atenção, mas nós vamos nos pautando pela palavra de Deus, para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo das nossas almas, que é o diabo. O segundo subtópico vai falar de um salvador pessoal. Vamos lá. Pensamento holístico. Primeiro, não existe um Deus. Não há Deus, não há um Deus verdadeiro. Existem deuses, tudo é Deus. Segundo, não há um Salvador. Peraí, se não existe Deus, Deus não enviou Jesus, Jesus não existe como Salvador, ele não veio salvar a nossa alma. Terceiro, o homem é Deus. Opa, peraí, o homem é Deus? Esse é o pensamento holístico. Então não existe Deus, não existe Salvador, o homem é o próprio Deus de si mesmo, não existe pecado para o holismo, não existe um inferno. Então, peraí, se não existe inferno, se não existe Deus, não existe, consequentemente não tem necessidade de um Salvador, não tem necessidade de salvação. Se não tem inferno, qual que é a minha preocupação quando eu morrer? Não vou ter preocupação nenhuma, não tem inferno, não tem Deus, não tem nada, eu vou morrer e simplesmente vou acabar, vou deixar de existir. É o pensamento deles. Mas 1 Timóteo 4,10 diz assim: porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então Jesus ele morreu por todos, sem exceção, sem acepção. Porém, ele diz aqui que ele é o Salvador principalmente dos fiéis. Por quê? Porque ele vai salvar aqueles que acreditaram na sua salvação. Se você não acreditar na salvação dele, você não tem como ser salvo. Deus não tem como te salvar se você não acreditar no sacrifício de Jesus. Se você não receber o sacrifício de Jesus na sua vida. Realmente Jesus morreu para pagar a minha conta. Jesus morreu para pagar a minha dívida. Se você não acreditar dessa forma, você não tem como chegar até Deus. Eu não tenho como chegar até Deus, retornar até Deus, se eu não aceitar o sacrifício de Jesus na minha vida. Atos 4,12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez,
Somente o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra para nos conceder salvação. Não tem anjo, não tem demônio, não tem santo, não tem nada mais pode nos levar de volta para Deus. Nada mais, ninguém mais, somente Jesus, somente através do nome de Jesus nós podemos invocá-lo e ser salvo. 1 Coríntios 10, 20 vai dizer assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, olha só, coisas que os gentios sacrificam, por quê? Porque eles acreditam em falsos deuses, acreditam em ídolos, acreditam que estão realizando uma espiritualidade boa. Então, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Isso aí está escrito na palavra de Deus. Sacrificou numa falsa religião para um falso Deus, está sacrificando para quem? Está sacrificando para demônio e não a Deus. É o que diz o versículo aqui, 1 Coríntios 10, 20. Anota aí, lê na tua Bíblia. E não quero que sejais participantes com os demônios. É o que Paulo está dizendo. Sacrificou para um falso Deus, está sacrificando para o demônio. Mas, porém, contudo, todavia, há esperança, se houver arrependimento. Então, sacrificou para falso Deus, não sabia, conheceu o caminho da verdade, se arrependeu, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, meu amigo, então existe esperança. Atos 2,38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí sim, o resumo desse tópico diz assim: a realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística, ou seja, fraqueza não, a falha, onde eles erram, porque existe o pecado, existe um Deus verdadeiro, existe um Salvador que se chama Jesus, ou Cristo, ou Messias. E para concluir a nossa lição, essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, não prega a fé, não prega a conversão a Deus. Portanto, ela deve ser rejeitada e nós sirvamos ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus, a quem Ele enviou para nos salvar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.